Boa noite. Hoje o papo vai ser muito bom. Hoje o papo vai ser com a Fátima Almeida, que já está aí. Hoje vamos falar de registros acásticos. Vou chamar a Fátima, já vamos começar essa sexta-feira gelada aqui em São Paulo. Olhando aqui, já está entrando a Fátima. Só um Olá! momentinho. Oi. Só uma coisinha, Ana. Só um momento. Oi. Tá, a gente já começa. Já eu e o baralhinho. Fátima acertando aí a câmera, tá? É. Ai, ai, como é que você tá, Ana? Que bom falar com você. É um Nossa, prazer. finalmente a gente conseguiu aqui fazer Sim. uma live juntas. Fátima maravilhosa, a gente se achou no Instagram o ano passado, não é? Pois é, parece que faz tanto tempo, né, que a gente conversa. Então, você vê, uma das que eu falo, né? Uma das benéfices da tecnologia e dessa pandemia foi a gente conhecer pessoas tão legais, né? Por meio do Instagram. Conheci a Fátima, foi a primeira pessoa assim que começou a me seguir, eu comecei a seguir, e a gente percebeu que tinha tantas coisas em comum, né? Eu acho que também estou arrumando um pouquinho aqui. Acho que assim que eu O meu entrei no Instagram, achei. Eu, eu tinha um medo, eu tinha um certo Ops, receio, sabe, de usar Instagram. Aí eu abri, eu eu acho vou que falar. no início do ano passado, não, final do ano de 2019. Mas aí eu comecei a trabalhar mais nele e foi o ano passado mesmo. Eu também. Você arrumou o seu, eu estou arrumando o meu. Meu celular, ele é extremamente pesado, né? Ele é enorme e aí simplesmente não há tripé que aguente esse celular. Eu coloco o tripé, ele cai, eu preciso, agora ficou firme. Pois é, Instagram, ele tem uma coisa muito legal de aproximar as pessoas que têm interesses afins, né? Eu acho que a própria ferramenta faz tudo isso. Isso aí. Eu tinha Então, Fátima, preconceito antes. Eu achava que era só coisa de fitness, olha só, eu achava que era só isso, Instagram. Agora, quando eu entrei, eu vi que não, tem espaço para todo mundo. e a gente aprende muito com o Instagram, né? Tem muitas lives legais, como essa que a gente vai fazer agora, e falar um pouco sobre espiritualidade, registros acásticos, sobre cartomancia, sobre o trabalho do terapeuta, né? Fátima trabalha com uma terapia maravilhosa que é a música, né? E essa menina aí, Musicoterapia. gente, olha só, a, esse gato já está aqui, uma que sempre me acompanha, amigona também de uns amigos. Conta um pouco da sua formação, que é maravilhosa, que eu Ah, amo, pessoal. Eu amo quem estuda, é, eu estudo porque demais. eu, Minha eu, terapeuta eu, fala que minha energia psíquica é todo estudo, toda minha energia psíquica eu direciono para estudo. Adoro estudar. eu sei. Então, fala um pouquinho. Você começou Tá. fazendo USP, né? Isso, eu comecei fazendo bacharelado em linguística, já tinha todo um contato com a espiritualidade, mesmo sem saber direito o que, que era o que eu acessava. A gente vai falar hoje de registros acásticos. Eu acesso a caixa desde 9, 10 anos de idade e eu não sabia o que, que era, o que eu via, o que eu acessava.
Comecei a ter uma maior noção do que seria a Caixa não faz tanto tempo assim, foi nos últimos 5 anos, né? Eu sabia que eu acessava marcas, não só de passado, também desta vida, situações desta vida passadas, também futuras, e também futuras de uma outra vida, mas eu não sabia exatamente o que, que era aquilo que vinha, né? Que se direcionava até a mim. Eu comecei a entender, né, e falar, nossa, então eu estava acessando registros acásticos faz o quê? Uns 4, 5 anos, né? Eu já fazia atendimento, muitas das vezes na apometria, e na apometria a gente vai trabalhar muito, né, com ressonâncias vibratórias de outros momentos da existência da nossa alma. Eu via os pontinhos lá no duplo etérico, que é onde a gente visualiza bastante quando a gente está com o nosso assistido, acessava aqueles pontinhos, tinha contato com essas vivências, com essas marcas, às vezes bem de uma maneira mais simbólica, só que eu não sabia o nome, eu não sabia o que, que exatamente era aquilo que eu estava ali acessando. Então, assim, já estava presente. Aí a Fátima foi ser acadêmica, estudou linguística, mestrado, doutorado, amo a minha área de linguística. E durante essa minha formação acadêmica, eu fui também tentando entender e me aprofundar na espiritualidade. Eu devo muito a um grupo em São Paulo, que é o Astrolábio, tá? Ele é hoje dirigido pela Mônica Pantarotto, foi minha professora, minha grande mestra de cristais, de muita orientação. Vou Então, escrever quando eu cheguei aqui, ó. naquele grupo, Mônica Pantarotto, ela é maravilhosa, o Astrolábio, ela trabalha, acessa também acásticos, trabalha muito com terapia com cristais, com tarologia também, ela é psicóloga, e foi quando eu entrei em contato com eles em 2011, quando eu voltei do exterior de estágio, foi quando eu comecei a estudar, a entender melhor. Muito do que eu fazia eu achava que era intuição, era só uma canalização, quando na verdade tinha muita técnica aí por trás. Então, esse grupo eu até aconselho quem quiser ver o trabalho da Oba. Mônica, eles têm no Instagram, tem o Espaço Astrolábio. E aí eu fui, então, Ana, fazendo a formação acadêmica, junto com toda essa formação mais espiritual, mais holística. A musicoterapia, ela vai entrar na minha vida em 2016. Eu já estava aqui na Bahia, onde eu trabalho há quase 10 anos, eu estou aqui. Em 2016, eu fui convidada, não fui convidada, eu me convidei pela Associação de Musicoterapia aqui da Bahia, estava fazendo um evento, falei, eu quero falar numa mesa com vocês, eu tenho bastante interesse na relação música e linguagem. E aí eu fiquei numa mesa com o professor Marcos Vinícius da UFBA, da Fono, e aí eu me apaixonei pela musicoterapia e resolvi ser aluna. Aí eu me formei, tenho atuado aí há uns 3 anos, e junto com a musicoterapia, né, claro, separando a terapia holística, né, mas da musicoterapia transpessoal, né, que eu faço, e porque na musicoterapia a gente vai ter também uma abertura mais transpessoal na analítica, só que são modelos diferenciados, então a gente tem que seguir ali bonitinho os modelos. Então eu fico me dividindo agora no ensino da linguística, que eu amo Ai, meu muito, Deus. e no atendimento, Então, né? as multitarefas, né? Temos algo em comum, né? Pois é, você falou de conhecer uma coisa, se apaixonar e ir em busca do conhecimento, né? Eu acho que o que nos uniu é essa semelhança grande, né? Eu fiz também, fiz letras na PUC, sempre amei inglês, né? Fiz língua e literatura inglesa na PUC, sempre trabalhei com edição de livros, bom, e professora, né? Comecei a dar aula aos 17 anos. Eu já dava aula de inglês no CCAA aos 17. Antigamente, você não precisava ser maior de idade para começar a trabalhar, você tinha que ter mais que 15 anos, né? Então eu comecei novinha como professora e eu dou aula até hoje. Eu amo ensinar inglês, amo a língua inglesa, amo linguística, aprendi bastante linguística. A PUC tem uma coisa com linguística, né? E eu amava, imagina, eu aprendi Saussure, aprendi Chomsky, depois sozinha fui ler um Toda a pouco sobre galera. apropriação, fui ler sobre apropriação da linguagem, né?
dos russos ali, né, que o Bakhtin e toda essa galera, eu li muita coisa. Mas é interessante isso que você falou, né? Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu fui criada no kardecismo, mas eu não gostava muito, sabe? Eu tinha preguiça, tinha preguiça de ler o evangelho, eu lia aquilo e falava, que legal, é bacana, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E aí a gente começa a estudar tudo que aparece, né, Fátima? Nós somos Tentando se encontrar. e eu acho assim, é uma coisa de alma. Eu acho que tem algumas almas, né, que não elas vêm para esse plano em busca desse alimento de conhecimento. Então, não é que as pessoas falam assim, ô Ana, mas como é que você se reinventa? Eu não me reinvento, já está tudo aqui dentro, eu só descubro, entendeu? Não é Bem questão. assim. A pessoa fala se reinventar, é como se você tivesse falido numa área e fosse buscar outra. Eu entendo Na verdade, assim, não é isso, né? Eu continuo dando aula de inglês, eu posso fazer uma tradução, se aparecer alguma edição que eu acho interessante, eu posso fazer uma edição de texto, mas o momento agora meu é cartas ciganas. Eu me apaixonei por esse oráculo maravilhoso, já faz, não é, faz 11 anos já. E assim, a cartomancia é muito séria. As pessoas, elas têm um preconceito muito grande, né? Então, assim, alguns dos meus alunos que são médicos e tal, que às vezes eu falo alguma coisa sobre cartomancia, eles falam, mas você realmente acredita? Eu falei, eu não só acredito, como eu vivo, porque a coisa acontece, né? E aí eu fiz uma vez, participei de uma oficina, não sei se eu posso falar assim, de registros akáshicos, por isso que esse é o assunto, e eu descobri que as cartas, né, elas acessam os registros, né? ajuda. É uma E, maneira, e, um e veículo. de alguma é um veículo para você acessar. O dia que eu fiz essa experiência com registros akáshicos foi inacreditável, né? Foi com Rubia Zaya, que é uma mestra para mim. Ela é dona de uma casa espiritual e lá que eu aprendi tudo. Aprendi a dar passe, aprendi sobre registros akáshicos, aprendi tudo com ela. Ela é maravilhosa. Essa casa fechou, né? Por conta da pandemia, mas a gente continua uma ligação amorosa entre o grupo, né? Fátima, e aí teve essa condução de registros akáshicos e uma pessoa, a gente fazia em pares, uma pessoa, ela viu exatamente como era a minha casa quando eu era criança. Ela descreveu o meu quintal sem nunca ter me visto, né? Fala um pouco como é que funciona esse processo, porque eu até chamei você porque eu não entendo como é que isso funciona, né? Como é que funciona? E você faz esse tipo de condução, acesso? assim? Sim. Acho que é a Cavalcante que fala, tem duas obras bem interessantes sobre registros akáshicos, que a caixa você não vai até ela vai até você, né? Então ela foi até você já nesse encontro e ela acaba aí te tocando de alguma maneira, né? Como eu falei com vocês, no início eu acessava, né? Eu comecei a acessar com 9, 10 anos, eu comecei a acessar registros meus, tá? Eles vinham como visão, até influenciaram a minha decisão de ser vegetariana. Eu sou vegetariana há quase 30 anos já. Eu sou vegetariana por causa de um registro meu que eu acessei, de uma vida que eu era órfã, e eu acabei sendo abatida como animal. Eu acabei estudando um pouco história depois disso e eu vi que era muito comum, né? Não comum assim, mas entre a classe dos mais ricos no século 17, 18, teve uma onda de pessoas falando que se você tomasse sangue ou se você comesse carne de crianças, você rejuvenesceria, né? Aí a gente tem a Bathory, tem até o Conde Drácula, né? Vocês têm aí alguns contos, algumas lendas. A Bathory não foi a lenda, né?
E aí, nesse registro, eu vi que essa pessoa que acabou capturando um bando de órfãos, os órfãos antigamente eram como os animais são tratados hoje ainda, né? Andam em bandos, a gente olha os animais na rua e nem liga, deixa eles lá, vão se virar. E as crianças órfãos não eram diferentes. Então, no século XVII para o XVIII, eu andava num bandozinho, né? Eu via essa visão, tinha 10 anos, eu não entendia nada, o que estava acontecendo, por que eu via, mas eu entendi que eu não ia mais comer carne porque eu me vi como animal ali, sendo tratada como Uau! animal. E aí essa pessoa que acabou capturando a gente, enganando a gente com um banquete, acabou, né, fazendo o que não deveria fazer comigo como criança, achando que eu Os era seus. ali um botox. Então foi o primeiro acesso. E assim, ao longo da. Eu fui crescendo, eu comecei. Voltou, né? Começou a ter outro tipo de evento, não só visão. Teve uma ocasião quando eu tinha 7, 8 anos, que apareceram letras, né, descendo de nuvem. Eu estava com a minha irmã e com meu primo, eu não estava sozinha. Quem conhece a Bíblia tem a passagem do Daniel, que é quando ele é chamado para decifrar o que está escrito na parede, que ninguém sabia por que estava escrito na parede e que mensagem era essa. E o que aconteceu comigo quando eu tinha 7, 8 anos foi bem parecido. Foi até o que me levou a estudar linguística, que eu achava que eu ia descobrir qual era aquele alfabeto e decifrar. Até hoje não encontrei o alfabeto, porque ele não era o Deus. alfabeto aqui da Terra, né? Aquilo era caixa, gente. Registros acásticos, quando a gente pensa em registros acásticos, muitas das vezes a gente não vai visualizar as cenas, né? Cenas como se fosse um filmezinho passando. Às vezes eles vêm em código, vem escrita. Daniel, por exemplo, o profeta da Bíblia, ele tem muitas características de alguém que estava acessando a caixa, tá? Agora, como é que a gente acessa, né? Sem ser essa maneira espontânea que eu acessava e não sabia realmente o que eu estava ali acessando. Hoje, se vocês forem atrás de um material que a gente tem, eu posso até mostrar algumas obras, se alguém quiser ler, a Cavalcante, eu gosto muito do trabalho dela. Tem uma outra terapeuta carioca também, que tem feito obras maravilhosas explicando registros acásticos. A gente vai primeiro falar sobre onde está a caixa, né? A caixa é como se fosse, na verdade, né? É uma biblioteca, tá? É uma biblioteca que teria registros não só nossos, pessoais, da sua alma, da sua existência, como também da própria humanidade, tá? Então, quando a gente tem profetas como Nostradamus acessou a caixa, tá? Então, ele acessou muito o registro do futuro, foi permitido para ele. Vocês têm uma outra mulher que falou muito sobre profecias da Inglaterra, que é a Mother Shipton, também ela acessava. Nostradamus já via os símbolos, já havia uma linguagem que não era exatamente a visão como se fosse um filme. Já a Mother Shipton não, ela capturava bastante como visão. Então, nós temos uma dimensão, tá? A gente vai pensar em dimensão, nós estamos hoje na 3D aqui, mas vibrando, né, Ana? Quarta, quinta dimensão, vibrando alto, até para a Sexta, gente conseguir sétima. atender, lá em cima. A caixa está na sexta, tá? Não tem consenso na literatura, tem um pessoal que fala que é sexta ou nona que a gente está acessando. Quando eu acesso, a sensação que eu tenho, porque a nona está muito ligada dos anjos, né? É uma vibração muito angelical, é que eu estou acessando a sexta, tá? E o que acontece? Quando a gente senta e a gente vai começar um trabalho de acesso, cada terapeuta vai ter a sua maneira de fazer a abertura, né? De uma abertura que a gente vai falar de frequência. Eu faço por meio de preces, eu tenho todo um ritualzinho, né? Como a Ana falou, você consegue muitas das vezes já ter pistas e acessar por meio de cartas, né? Então, eu uso não só o baralho cigano, eu confesso que eu uso mais o tarô, né? Eu sou mais taróloga do que a leitora de Lenormand, eu amo também, mas eu costumo acessar o tarô e tenho também um baralho que é focado em registros acásticos, eu posso até mostrar para vocês, ele está ali guardadinho. Uau. Então, eu primeiro faço uma sondagem, né?
Da primeira sessão você já pode começar a acessar, se for permitido, sim, gente. Não é porque hoje que a gente tem mais liberdade para acessar esse conteúdo, porque antes não estava assim, nós estamos num tempo que está sendo permitido o acesso, tá? Se vocês forem para a história, eu falei Daniel, falei Nostradamus, a gente começa a contar, né? Os profetas, quem é que trouxe o acesso, quem é que alertou a humanidade no futuro, Francis Bacon, que hoje é nosso querido Saint-Germain, também já acessava, mas do século XIX para o XX, né, com toda a onda da teosofia, trazendo conhecimento do Oriente para o Ocidente, de outras correntes também filosóficas, a gente começa a ter mais abertura desse conhecimento, tá? Que já estava ali presente no hinduísmo, tá? Nossos queridos lá entrando no seu estado de vibração tão alto, já tendo acesso. Então começa a ter mais abertura, tá? Só que essa abertura ainda ela é pequena, comparando nos dias de hoje. A gente tem muito mais, gente, está sendo muito mais fácil a gente encontrar leitores, né? E fazer essa terapia, porque nós estamos numa época que é para a nossa ascensão, para a gente se libertar de amarras kármicas. Então, qual é a vantagem de acessar a caixa, né, Fátima? Qual é a vantagem? Eu não estou interessada em ficar pensando na humanidade antes, depois, eu primeiro tenho que me resolver. Qual é a vantagem de eu entrar nesse conteúdo? É se conhecer, Exato. se aprofundar. Porque lá, por exemplo, é muito comum nos registros acásticos a pessoa aparecer com uma queixa. Eu já passei pela terapia convencional, eu não entendo, porque sempre acontece isso. Tá? Então, quando a pessoa está presa num padrão, e aí a gente vai falar muito de ressonância vibratória negativa, nem é uma aprendizagem, ela que está ali teimando. Exato. Quando a gente acessa e traz para a consciência dela o que exatamente está ali interferindo, né, o porquê desse padrão de relacionamento, de pessoa, a gente não traz só o esclarecimento, mas também uma possibilidade aí de transformação, de transmutação, tá? Então, acesso eu uso, também a parte simbólica para me ajudar, mas quando abre a frequência, né, abrir frequência o que é? Você me permitir que eu leia o Que seu, leia. né? Porque a gente tem que agir com ética. Eu não posso, por exemplo, aqui começar a ler a Ana, sendo que a Ana não me deu permissão, né? A Ana tem que dar permissão, abrir frequência, a gente dialogar e daí a gente começar a conversar. E o acesso é sempre dirigido, né, pelos seus mentores, guias também, porque às vezes não é para você saber certa coisa. Você ainda está no meio de uma Exato. aprendizagem. Nem Mesmo sendo tudo, leitora, nem, mesmo nas cartas, né? Você estava falando desse padrão negativo, né? Um baralho cigano seria a carta do chicote, né? Então, o chicote é aquele que fica, é a rotina, né? É aquela coisa que. E tem a ver com sofrimento, com agressão, tem tudo isso, mas dentro da jogada, né? Quando você percebe que uma pessoa está num padrão vibratório negativo, que ela não consegue sair, vem sempre a carta das nuvens e a carta do chicote, né? Uma coisa muito interessante que você falou, né? É da permissão para você acessar. E tem os anjos, né? Diz que é Metatron que cuida dos registros, né? Uma vez eu ouvi tem que isso. permitir a Então, gente acessar. exato, né? E é inacreditável, né? Que assim, o que pode ser registros acásticos, também a gente pode entender que tem a ver com o inconsciente coletivo. Que eu acredito, Sim. Fátima, sabe aquela coisa assim, ó, se você tem uma ideia, você coloca essa ideia logo em prática, porque alguém no mundo vai ter essa ideia também. Então, eu entendo que alguém, a sintonia, mas alguém vai lá e faz primeiro. Quando eu fiz essa vivência de registros acásticos, que a pessoa acessou um episódio triste na minha infância e que ela descreveu o quintal da minha casa, assim, perfeitamente, eu falei, meu Deus do céu. Né? Foi inacreditável. E eu consegui acessar também o passado dessa menina. Eu vi o brinquedo, a roupa, e foi a primeira vez que eu consegui receber uma mensagem espiritual, entendeu? Porque no registro dela, então, eu fiquei muito emocionada. Eu vi toda aquela cena de infância e depois a gente fez de novo, a gente pediu permissão, eu simplesmente vi
uma mulher muito bonita do lado dela e falando muito obrigada. Eu nunca tinha visto essa menina antes na minha vida. E aí eu falei assim, a sua mãe já desencarnou? Desencarnou. Eu falei assim, pois bem, ela veio só falar muito obrigada para você. Me conta. E aí ela contou que ela cuidou da mãe até morrer. E foi assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada e fiquei muito feliz. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa eu ter conseguido, nessa condução de registros acásticos, trazer uma mensagem tão bonita para a menina, né? E agora você falando da sua infância e dos registros, bom, comigo é a mesma coisa, né? Só que eu nunca tinha pensado que eu estava acessando os registros acásticos. Eu sempre imaginava que tinha uns espíritos do meu lado, entendeu? Ah, Porque desde criança é complicado essas coisas, né? Não que eu vejo sempre, mas eu tenho muitos insights, entendeu? Do tipo, ó, não vai por aqui, não vai por ali, fica hoje em casa, entendeu? E isso é muito interessante, né? Uma vez, eu ainda nem era tão espiritualizada, trabalhava na editora, eu acordei, pela primeira vez na vida, eu falei, hoje eu não vou trabalhar, né? Que eu sou super rígida, sou super disciplinada, mas alguma coisa falava assim, não vai trabalhar hoje. Não fui. Aí liguei e falei, ó, gente, eu não estou bem, eu não vou trabalhar. Fátima, foi um caos em São Paulo aquele dia, né? Foi um dia que uma pessoa se jogou exatamente na linha do metrô, o metrô que eu pegava. Então, eu entendi que alguém me poupou naquele dia, né? Levei isso como lição para a vida, de entender que quando as coisas não saem como planejado, é porque o universo ele está te poupando de alguma coisa. sim, então, exato. Então, isso eu passo para as pessoas, passo para os meus consulentes. E o dia que eu fiz essa condução de registro, que eu participei, eu cheguei na minha casa, liguei a televisão, estava passando um desenho que chama Festa no Céu. Você já viu? não, não Fátima? lembro, Ana. É um desenho, é um desenho que tem personagens mexicanos, eles são de madeira, até descobrir que foi um brasileiro que fez toda essa animação, e chama Festa no Céu, mas em inglês chama The Book of Life, o livro da vida. Ai, que lindo. E o desenho nada mais é do que uma alegoria sobre registros acásticos. No dia que eu cheguei em casa, eu nunca assisto televisão, eu liguei, estava passando esse desenho. Eu chorei, eu falei, gente, como pode essa ligação, né, de É a você... sincronicidade. E a gente vai Exatamente. contar mais ainda, Ana. A gente está no empenho agora, né? Estava falando dos mestres, né? Como é que eu vou amparar o meu trabalho. Eu trabalho muito com a energia da fraternidade, da grande fraternidade, com os mestres ascensionados dos raios. Estou muito ligada ao sétimo raio, violeta, que todo esse meu trabalho, né, o trabalho que a gente tem feito, não é só por uma questão de curiosidade, é uma questão também de cura, né? Que a gente está com essa abertura, nada mais é para a gente conseguir se desvincular de amarras cansativas, amarras kármicas. Karma não é para deixar a gente nessa roda da samsara aí sem parar. E essa abertura, trazer esse conhecimento e não só trazer, né? Então, uma outra coisa que é importante falar, Ana, não é só o acesso, tem que ter também um trabalho terapêutico por trás, né? Então, acessei, você agora já sabe o porquê de tanta repetição, o porquê de tanta dor. A pessoa nem mal falou X, mas você parece que ela falou 1000 coisas e acabou com você. E a gente consegue ir lá entrar num pontinho para mostrar a ressonância. Precisa ter um tratamento, né? Então, tem terapeutas que vão fazer o tratamento com reiki, né? Eu faço com apometria. Então, a apometria me ajuda muito. Após o acesso, fazer todo o trabalho de equilíbrio, de alinhamento de chakras. A gente vai ter na própria apometria mecanismos para fazer limpeza nessas linhas, né, de ligação, de relacionamentos, também para fazer
uma despolarização, a gente fala muito de despolarização ou polarização de estímulos de memória na apometria, que quando a gente acessa registros acásticos e a gente vê que tem uma sobreposição que não deveria estar acontecendo, foi um gatilho que você acabou trazendo por motivos X, então a apometria ela vem como uma ferramenta para eu conseguir aí ajudar a pessoa, né? Então não é só um acesso, a gente também precisa, né, estar ali amparado em alguma técnica terapêutica. Eu trabalho muito com a apometria, né? Então dentro da holística. Legal. Porque mesmo assim, quando eu, por exemplo, leio a carta para alguém, né? Que eu percebo assim, tem um padrão que não está em harmonia entre essa pessoa e o pai, né? Eu não tenho, por exemplo, como oferecer uma continuidade. Então, o que eu faço? Eu descubro o problema, né? Então, tem isso. Lógico que eu indico assim, reiki, né? Eu também sou reikiana, sou mestre em reiki, mas envio o reiki à distância para a pessoa, faço oração. Então, eu dou um caminho para essa pessoa buscar uma conexão. Olha, coisa mais linda, gente do céu. Tá Eu amo reclamando. gato. Eu quero Precisa dar participar. dessa coisa mais rica, meu Deus. Oh, é uma menina? É a Emma, Oh, meu tá Deus. reclamando. Ela quer colinho agora. Ela quer colinho. Então, aí eu sempre falo assim, procura um terapeuta, procura um psicólogo. As próprias cartas trazem. Eu pergunto o que essa pessoa precisa? Precisa de ajuda espiritual. Então eu falo assim, vai buscar um local, uma pessoa que você se sinta confortável, né? Porque as pessoas falam assim, Ana, preciso conhecer um centro, Eu falei, olha, eu não indico nenhum, mas onde você se sentir chamado, vai e você tem que se sentir parte, você tem que se sentir acolhido. Qualquer energia que você não gostar naquele lugar, procura outro, né? O legal com a Fátima é que a Fátima, ela vai e dá o tratamento. Olha que interessante, eu nem sabia que você fazia apometria. Fátima, Trabalho com apometria. eu tenho muita vontade de aprender apometria, mesa radiônica, tá aqui nos meus cursos futuros, né? Mas um que está assim, chamando é a constelação familiar. É o meu Essa é próximo. Esse maravilhosa. é o meu próximo. Que eu, É isso. graças a Deus, né? Segunda dose já está chegando. Mais um A minha pouquinho só em como a setembro. segunda dose. A minha está chegando e voltar a viver, né? No sentido presencial, Sim. né? Porque eu quero fazer curso ali junto com as pessoas e tal. Eu e todo mundo, né? E são técnicas que a Assim, gente precisa vivenciar, né, Ana? Tá junto, é tá difícil. Eu junto, estou tá ministrando, junto. fechando um de apometria, mas são técnicas para auxiliar na holística, não é a apometria como um todo. Porque a apometria como um todo precisa estar junto, precisa fechar um círculo, a gente precisa se sentir. É muito difícil ficar fazendo online. A teoria você passa, mas o importante é a prática, Na né? prática, Para a pessoa sentir e visualizar. pois é. E conta um pouquinho do tarô, Fátima. Como. Porque assim, Fátima Ah, é uma. A Fátima é o próprio registros acásticos aqui na Terra, é uma biblioteca essa moça. lembra da historinha do que eu vi no céu, descendo as letras? Eu fiquei sempre maluca por símbolos, né? E fui fazer linguística. Aí, fazendo linguística, eu fui estudar alfabeto, né? Meu pai até falava, vai fazer o quê, Fátima? Linguiça? Linguística? O quê? Linguiça? Você vai morrer de fome, menina? Nem dá aula de português, você vai dar aula com isso? Eu falei, não, mas eu quero fazer esse bacharelado. E eu comecei a estudar símbolos, foi muito para semiótica, né, que a gente estuda a linguagem numa manifestação não de língua natural, linguagem dos símbolos, da música. E aí, em 2005, eu estava finalizando a minha graduação, 2004, e eu precisava de mais créditos. E na USP, o legal, não sei hoje, mas no meu tempo, você pode percorrer a universidade
tendo optativa que te aceite, você faz, cumpre a disciplina e coloca no seu currículo. Então, o meu está muito na psicologia e também no pessoal da comunicação na ECA. E aí, na psicologia, tinha uma optativa de psicologia analítica. E aí eu falei, nossa, Jung, eu nem entendi, eu não sabia muito do trabalho do Jung. Falei, eu vou fazer esse curso com a professora Lara, me apaixonei. Então, eu comecei a querer entender os símbolos do tarô, tudo aquilo que o Jung acabou trazendo para a psicologia do inconsciente. Aí eu comecei a estudar tarologia com runas, mas não num olhar terapêutico. Eu estava estudando como linguista, como uma semioticista ali. Só que aí foi tão forte, né, o estudo, comecei a estudar, entender, escrevi o ensaio, falei, gente, eu vou praticar. Aí eu comecei a praticar comigo, com amigos, família, e daí eu falei, nossa, tá dando certo mesmo. Aí eu fiz cursos também, Mônica Padaroto, que eu já falei, o pessoal do Astrolábio, foi uma grande mentora, ela, Valéria Centerville também, que é uma terapeuta de vidas passadas, foi minha terapeuta de vidas passadas também. E então, que era só um exercício acadêmico, acabou virando aí um trabalho. Na verdade, eu falo que é pegadinha, é o que a Ana falou. A espiritualidade vai, curiosidade, atiça, atiça. E a gente acha que está estudando para a gente conhecer, não, é para a gente trabalhar. Para a gente Então, toda a evoluir. preparação era para a Fátima trabalhar. Eu trabalhei tanto nessa. A Ana deve ter trabalhado, deve estar trabalhando tanto na pandemia quanto eu. Eu Sim, nunca atendi tanto na minha vida. sim. Foi muito interessante que em 2020, eu na minha área de inglês, como editora, eu também escrevi vários livros didáticos, né, para ensinar inglês. Então, a minha carreira, Fátima, foi muito mais difícil porque eu era muito racional. Né? Imagina, eu ficava corrigindo o texto do outro o dia inteiro, né? E assim, os editores, eles são terríveis. Porque a gente pegava umas pérolas assim e a gente ria do texto do outro, né, do autor. Imagina, né? Olha só, que sacanagem, né? O autor lá se mata de escrever, às vezes ele está perdido e a gente pegava umas coisas e, gente, olha que essa pessoa escreveu que a rodovia dos imigrantes tem não sei quantos quilômetros quadrados, né? E virava uma festa. Então, assim, a gente tá nem aí, não respeitava mesmo, assim, ria. Era gostoso. A gente trabalhava muito, né? Então, eu era muito racional, né? Tá bom, eu ia no Kardec, mas eu não tinha essa noção, né? Por que eu estava na editora? Por que eu trabalhei tantos anos em editora? 20 anos me trouxe um aprendizado, tudo que eu não aprendi na infância, né? Que eu tive uma infância pobre, escola super ruim, escola na periferia. Eu aprendi na faculdade e aprendi na vida. Então, 20 anos lendo, 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 lendo. Quando eu comecei a entender melhor a minha missão, né, que foi mais ou menos 2010, o trabalho editorial já estava me cansando. Já não, 2010 também, Ana? Que 2000, sincronicidade. você também foi 2010? Também. Olha só, Sincronicidade total. em 2010 eu comecei a me encantar com a cartomancia. E foi sem querer, eu fui numa festa que tinha uma cigana, eu falei, vou sentar e vamos zoar com essa cigana, sabe aquela coisa? Então, o preconceito que hoje eu vejo nas pessoas, eu também tinha, sabe? É como se a espiritualidade falasse, olha como você era, né? Então, hoje você tem que respeitar até as pessoas que têm preconceito, porque você também era assim, né? E aí, quando eu sentei, que nas 3 primeiras cartas, essa cigana, ela diagnosticou um problema que eu tinha desde criança, que é enxaqueca, né? E ela me deu, foi a primeira pessoa em, 40 anos, que me deu a cura. Eu já tinha feito todos os tratamentos possíveis, eu tinha enxaqueca desde criança. Ela falou assim, você tem enxaqueca porque você tenta resolver o problema dos outros, você não sabe resolver o problema do outro, você traz esse problema para você e você fica com essa energia ruim na sua cabeça, por isso que você tem tanta enxaqueca. E aí eu estava na época querendo fazer curso de alemão. Imagina, a pessoa queria aprender alemão
já que minhas filhas estavam estudando em colégio alemão, eu falei, vou aprender junto, vou aprender alemão. E ela viu, ela falou assim, para de querer aprender mais uma língua. Eu, oi? Como assim? Ela falou, em vez de você fazer uma outra atividade intelectual, você precisa dançar, começa a dançar. E aí ela falou, eu vou fazer uma dança no fim dessa festa, e eu quero que você preste atenção nessa dança. Fátima, eu chorei compulsivamente o tempo que essa mulher dançou, mas eu chorei, era como se fosse uma limpeza. Ela fez ali alguma coisa de limpeza, e foi assim que eu conheci a dança cigana, foi assim que tudo começou na minha vida em 2010. E aí, em todos os lugares que eu fui, aparecia assim, vá buscar suas origens, né? Você com os símbolos e eu com as origens. Então, por exemplo, tinha uma festa árabe, borra de café. Aí eu virei a fã dos oráculos, né? Depois disso, eu virei a fã. Sempre aparecia assim, vai buscar suas origens, vai buscar suas origens. E eu só descobri em 2020 que a irmã da minha bisavó era cartomante. Que lindo, Ana. A irmã da minha bisa italiana. E toda essa parte da cartomancia e dessa ligação com ciganos e flores e saia, tudo que eu sempre amei de criança, porque desde criança eu tenho mania de saia comprida e muita bijuteria, muito lenço, tudo isso. Desde criança, minha mãe já me chamava de cigana, de pequenininha, né? A ciganinha, né? Já É muito sabia. legal, já sabia. E de mudar de casa, né? E de viajar, né? Ninguém me segura. Ninguém me segura. É uma coisa absurda essa coisa do mudar, de estar sempre num lugar novo, né? E aí a gente vai entendendo as nossas missões, né? Então, muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente, olha que graça, né? Tem 33 pessoas, né? Coisa, sexta-feira à noite. É interessante pensar nisso, né? Como é que era a sua infância, né? Olha, Fátima, num sonho, viu letras caindo. Eu, Não a foi no vida sonho, não, Ana. Foi acordada. foi Tava eu, meu primo e minha acordada. irmã. Os Isso. três viram? Aí eu até perguntei para Mônica, eu estava numa terapia com ela, mas por que que os coitados foram ver, né? Porque minha irmã ficou assustada, meu primo também. Aí ela disse que foi uma maneira da espiritualidade mostrar para mim que não era coisa da minha cabeça, sabe? Uau! Imaginação, porque mais dois acompanharam. Nossa, E eu, Fátima na do minha céu, eu inocência, achei que era achando. sonho. Não! Aí na minha inocência eu fui fazer linguística achando que era para eu ser linguista, sabe? Ah, vou ser linguista, é uma nova soul seer, que nada. Na verdade, você vai estudar mais porque você vai a trabalhar. Você está aqui numa missão para atender, trabalhar e fazer a leitura disso. Então foram já me mostrando um caminho que não era um caminho assim, no superficial a gente está fazendo um trabalho acadêmico, a gente está contribuindo para a ciência, sim, é maravilhoso. Mas a verdade é aquela preparação toda, o despertar do meu interesse era para o que eu estou fazendo agora, né? Ver essa mesa cheia de símbolos, os símbolos que eu consigo visualizar na canalização e entender. Foi acordada, É Ana. missão de cura, né? É missão de cura isso daí, né? Missão de cura. Bom, e eu tive que ir a uma festa, passar por uma cigana que me curou de um mal Que lindo. de infância, né? E assim, eu já tinha feito todos os tratamentos, então parar de tomar leite, parar de comer queijo, né? Ah, você ia no médico e falava, você tem enxaqueca por conta de lactose. Sabe? Aí você vai no ortodontista, tive que extrair todos os dentes do siso, por conta do maxilar, tá bom? Fiz tudo isso. A vida inteira. E assim, Fátima, a partir do momento que eu comecei a fazer dança cigana, em 2010, eu nunca mais tive enxaqueca. Como é que você explica uma Que lindo. coisa dessa? Entendeu? E aí eu já Liberou, entendo. saiu totalmente. Saiu. Uhum. Então, hoje, eu atendo muitas pessoas com as cartas, né? Se eu começar a ter uma dorzinha de cabeça, o que que eu faço? Eu danço. Olha que fácil. Ponho Que lá a música lindo. cigana
ponho minha saia cigana, danço sozinha em casa. Então, às vezes, o marido chega, eu estou dançando. Ele acha lindo, que bom, né? Que bom. Ele dança junto? Às Ele vezes, dança, eu já vi uma foto de às vocês, eu vezes, acho, dançando. às vezes, quando tem festa, ele dança junto, né? Mas em casa é raro. Mas É lindo. sempre é um jeito de liberar. Então, é tão legal que, às vezes, quando eu leio para alguém, a mesma receita que veio para mim vem para essa pessoa, entendeu? Dá Bonito. para ver que ela tem uma ligação com ciganos, dá para ver que ela tem uma estrela, que ela tem missão de cura. Quem tem missão de cura não tem como fugir. Mais cedo ou mais tarde vai estar ali prestando uma ajuda, né? E é interessante, Fátima, que no seu caminho tudo virou cura, né? Se você pensar a musicoterapeuta, né? Terapeuta Apometria. transpessoal, até na própria linguística, trabalhando sala de aula, eu vejo também como processo de cura. A gente indiretamente está entrando em contato com as pessoas, com a energia delas. Eu tenho uma colega na academia que já falou assim para mim: Nossa, Fátima, você parece que não se preocupa muito, assim, tipo, em ser a melhor, em publicar mais. Aí eu falo, eu olhei assim, você nem sabe por que que eu tô aqui falando com você. Eu não tô por causa desse ego, não é pro ego da terra, para ter meu nome em cima disso ou daquilo. Na verdade, é um meio de eu acessar, ter contato com pessoas e daí a gente fazer todo esse nosso trabalho espiritual, que de maneira indireta a gente está fazendo, Pois sentado, é, conversando. pois Mesmo sem atender, é, você já está fazendo todo um trabalho. é. Né? Isso que é legal, né? Que acontece. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa casa de cura, né, atendendo como voluntária e tal, eu perguntei para a Rúbia Zaya, ontem ela Uhum. fez uma casa de cura, né? Quem está aqui quiser Sim. seguir a Rúbia, ela é maravilhosa, tudo eu aprendi com ela, e com os livros também, né? Ela foi o pontapé inicial. Ela falou assim, eu não sei se foi ela ou algum espírito que ela recebeu, que eu falei assim, puxa, mas eu não tenho muito tempo para trabalhar com a espiritualidade, eu queria poder vir aqui atender mais pessoas. E aí ela falou assim, filha, você atende a espiritualidade 24 horas por dia, até no sonho, até Sim, a gente dormindo está você está trabalhando colaborando, né? Ela muito. falou assim, você acha que esses alunos de inglês que aparecem na sua vida, eles não são escolhidos para você dar aula para eles? E aí eu deu um clique, eu falei assim, gente, é isso mesmo, né? É inacreditável, Fátima, os alunos que vão chegando e vão indo, né? É, Sim, um, é uma roda, então a pessoa vem, ela aprende alguma coisa comigo, com o idioma, com algum livro, e depois ela vai, mas ela tinha que passar, né? Hoje eu passar tenho pela essa gente. noção, que é exatamente Uhum. a noção que você tem na universidade. Olha que coisa mais linda, né? Porque é o que Sim. você Vem, falou. No mundo segue, né, o acadêmico, estipulado. Eu tenho que publicar, eu tenho uns 15 orientandos ao todo agora, né, de pós, de doutorado, mestrado, mas eu sei que por trás de todo esse meu trabalho aqui da 3D, que eu falo, na verdade é outro trabalho que eu estou fazendo, né? E esse outro trabalho é que é o fundamental, né? Não em ser em estar lá com o troféu. Se me der o troféu, ok, maravilha, aceita, bonito, coloca aqui uma simbologia linda, mas na verdade a gente está aqui trabalhando mesmo, espíritos com tudo, para esse mundo, né, de fato conseguir aí passar por essa transição, né, que a gente tá se empenhando, pois né? E é uma é, das coisas que eu acabo também, o registros acásticos é maravilhoso para isso, sabe? Quando você consegue fazer, ter uma visão do que passou não só nessa vida, mas você consegue entender até o seu caminho de alma, sonhos repetitivos, se vocês têm, anotem esses sonhos, porque muitas das vezes eles estão te falando de algum registro, tá? Então eles estão trazendo alguma coisinha aí no seu inconsciente, que está afetando o seu subconsciente, a parte das emoções desta vida, que você não está ainda entendendo. Então, quando a gente consegue acessar, consegue organizar e mostrar para a pessoa como que
o que ela está passando hoje, já aconteceu algo parecido em outra existência, e é só uma continuidade para ela finalizar, como que isso, sabe, dá um alívio, Ana, sabe, assim, quando cai a ficha que não é só essa existência, né? Eu já aprendi muito antes, já fiz muito antes, eu estou continuando aqui e vou fazer o máximo que eu posso, da melhor maneira que eu posso, mas sem, sabe, ficar me chicoteando. Eu estava pensando isso ontem. A gente abre Instagram ou em qualquer outra rede social, tá lá. Seja o melhor, tenha mais isso, tenha mais aquilo, seja líder, seja isso, seja aquilo. Imagine uma pessoa, uma criança, um adolescente, sabe? Nesse mundo que já está falando que se você quer ser importante, você precisa ser o top, mas na verdade todos nós somos e podemos ser os tops, só que em diferentes funções, em diferentes missões também. E quando a gente acessa esses registros, você começa a entender isso melhor. Teve vida minha que a minha missão eu vim cumprir, eu tinha que cumprir com os órfãos. Então eu fui lá, nasci uma órfã, pobre, largadinha, teve esse final que não era o que deveria acontecer, tá? Então, por mais que a gente acesse registro acástico, isso é importante, né? O pessoal acha que se você acessa, vê o futuro, até a Ana fazendo a leitura, né, das cartas, então você já vai me contar como vai ser tudo. Não, não é assim. Não. Tem o livre-arbítrio e existem também Exato, acidentes assim atrás. A gente não tem controle de exato. tudo, né? Não, E aí você consegue ver que em outras existências você também não teve controle, aconteceu coisa X ou Y, mas hoje você está aqui, hoje você está mais protegido, hoje, por exemplo, não tem, espero, perigo de nenhum lordezinho francês me pegar, comer minha carne, eu já estou velha, então ele não ia querer mais, mas se eu fosse uma criança, né? E acabar com a minha existência e acabar com tudo que eu tinha que fazer ali naquele grupo, né? Então, às vezes as pessoas falam também quando a gente acessa registro. Eu tive um caso de um paciente, eu não sei se ele está aqui, que ele tem muita marca de quem encarna na Terra para ajudar a parte das leis aqui no Ocidente, sabe? Relaborar, pensar leis. Então, ele tem uma marca muito forte do que ele já ajudou aqui a gente a organizar a sociedade ocidental da maneira que está ali organizada. E aí ele vai e me faz uma pergunta: nossa, mas eu já fiz isso, já fui X, Fátima, a gente acessou, eu vi. Mas por que eu nasci agora em tal lugar, uma cidadezinha aqui no interior da Bahia? Eu falo, gente, essa coisa de cidade melhor, mais riqueza, mais pobre, isso aqui é coisa da 3D, tá? Porque no nível espiritual, se eu tivesse varrendo a lanchonete lá do meu pai servindo café até hoje, eu estaria fazendo o trabalho tão bonito quanto eu estou fazendo é, agora. Independente da nossa profissão, do que a exato. gente está sendo aqui para esse mundo. E quando a gente acessa a caixa, a gente vê isso. Uma vez você foi rainha e hoje eu não tenho nada de rainha, hoje eu não tenho nem um terço do dinheiro que eu gastava no final de semana em tal vida. Alguém, por exemplo, pode acessar isso. Então, para ver como que essa ideia da felicidade está ligada à riqueza ou não, como que isso é ilusório muitas das vezes, né? Pois é. E os registros acásticos te permitem acessar isso. Você, às vezes, até avaliar melhor o que você está passando hoje, né? Ah, eu estou solteira, por que que eu estou solteira? Eu só me fizeram mal, aí depois você volta algumas vidas, você viu, você repetiu um padrão de casamento que você já estava repetindo, e que bom que você se livrou dele agora, que bom que você está solteira, que bom que Pois você está é. curando e você está longe desse tipo de vibração, né? Então, é uma Isso, maneira da isso, gente entender. pois é incrível isso, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, né? Que eu falei para ela, eu falei, Flor, né? Eu pedi um auxílio das cartas e veio assim, o que que essa menina está precisando, o que está faltando, né? Que ela é casada, não está feliz com o marido, sabe quando não está realizada e não tem jeito, né? E aí eu falei, o que que falta? Pedir para a espiritualidade, né? Pedir permissão e veio a carta do Sol e veio perto da Ai, que cabeça lindo. dela e veio no coração. Gente, o que que falta? A luz própria, né? E aí eu falei para ela assim, não, quando você não está realizada
com você mesmo, né? Quando você ainda não achou a sua missão, o seu caminho de evolução, a gente vive numa sociedade que a mulher, principalmente a mulher, ela entende que ela vai ter essa realização com alguém, num casamento ou com um namorado. Ela não vai conseguir, porque ela já está tipo na terceira, está no casamento, mas terminou, foi namorar alguém, foi namorar outra pessoa, voltou com o marido e não se acha. Eu falei, você não vai se achar com alguém, você não vai achar você no alguém, entendeu? Você tem que achar você em você mesma. Vá fazer aquilo que você ama. Olha que interessante, hoje a gente está falando disso de infância e eu falei assim, quando você era criança, o que você sonhava em ser? O que você tinha vontade de fazer e que você não fez? Então, eu falei, vá, e porque veio a carta da criança, vem uns links, né? Eu falo e nem sei por que eu estou falando aquilo, depois é que eu vou entender, depois que acabou o jogo. Eu falei assim, quando você era criança, o que você tinha vontade de fazer e que você não fez? Né? A pessoa tem uns 30 anos, novinha. Eu falei, vai em busca dos seus sonhos, vai em busca de trazer esse sol que está dentro de você. Depois sim você vai achar alguém bacana. E é isso que você falou. Por que eu tô solteira? Gente, se você sofreu tanto nos outros casamentos, que bom que você está solteira. É o velho conceito, Fátima, de achar que a felicidade está num relacionamento. Não está, né? Está dentro da A gente gente. cita muito isso, né, Ana, nas nossas consultas. É muito frequente essa percepção. E é triste também, né? Porque você vê a pessoa às vezes amarrada num relacionamento abusivo, um relacionamento que na verdade não está oferecendo nada para ela, ela só está sendo sugada, porque tem essa ideia da pressão da sociedade, né? Precisa estar Pois com é. alguém, precisa, senão, se você não está namorando é porque ninguém te quer. Como É assim? Eu horrível me quero. isso. Então, assim, Sim, não, a opção é minha. E se você falar, não, a opção é minha, a pessoa vai falar, imagina, tá querendo dar uma de gostosa, né? É o tempo todo isso, né? Eu acho que todas as terapias, né, a que você atende, as cartas, e graças a Deus a gente tem acesso cada vez maior de novas terapias, né, do Oriente, né, da yoga, e essa teosofia que veio também lá do Oriente, todas essas, a ayurvédica, que eu sou muito fã, né, maravilhosa. a ayurvédica, a medicina ayurvédica, tem o Rasta Samudrika, que é a leitura de mãos da forma indiana também, que tem muita coisa ligada à saúde. Eu acho que tudo isso que a gente tem hoje no século XXI é para que a gente evolua, né? É para a gente começar a quebrar esse padrão, que felicidade não está na família doriana, gente, né? A felicidade está em você, né? E na nossa missão, porque ninguém é feliz não fazendo nada, sabe? Tanto que quantos filmes e quantos romances que a gente vê daquela pessoa que está bem sucedida, né? Porque também a pessoa acha que a felicidade tem a ver com bens materiais. Ai, que beleza. Então o cara é bilionário e tem um vazio, né? Que é o vazio, eu acho que é o vazio da missão, né? Então, assim, qual o legado que você está deixando? O seu legado não precisa ser uma coleção de livros, não precisa ser, aí, como você falou, troféu, uma livre docência. Na Não, nada Wikipédia. disso. Não, não, o legado não é esse, né? Não, O legado, eu não. acho assim, é a marca que você vai deixar nos outros, né? Qual a Sim, marca que você deixa nos outros, né? Ai, que isso é delícia esse, fundamental. né? Então, assim, eu quero deixar uma marca de flores e perfume cigano nos outros, entendeu? Deixar uma marca alegre, uma marca colorida, uma marca de flor. Então, eu estou sempre Isso. tentando me controlar, né? Não, sabe? Controlar um pouco a comunicação, não julgar. É o nosso contínuo exercício, né? De evolução, que é tão difícil, né, Fátima?
E a gente que atende, trabalha, a gente tem que estar em constante limpeza aí, né? Constante energização. A gente lida com muita energia de pessoas vivas, mas também tem outros tipos de energias que a gente acaba tendo que lidar, tanto do bem, que nos amparam, como também as que são mais contrárias, né? E é isso, gente. Quando você encontra a sua missão, eu falo isso até pro meu namorado. Se eu agora perdesse todo o trabalho que eu tenho em faculdade, voltasse ao meu primeiro emprego, que foi fazer chocolate, eu tinha 13 anos, você estaria feliz? Sim. Se eu tenho um lugarzinho para dormir, um canto para comer, uma comidinha gostosa, e se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer nessa terra, eu estou bem. Então, como que vai além, né? Além ainda dessa aparência que escraviza muita gente na Terra, né? Não só uma Pois aparência é, física, estou falando de aparência econômica, né? A família Doriana, como a Ana colocou. pois é. Então, é uma pena a gente não poder gritar para o mundo, né? Eu É, sou muito tranquila com marca, sabe? Fico muito com o pé atrás com essa coisa de capitalismo ferrado, né? Aquela blusa que a sim, pessoa está usando ali, quantas criancinhas da Malásia, né? Ali escravizadas e tal, mas as pessoas ainda têm chão ainda para acordar, né? É tem incrível, né? nosso trabalho ainda tem muita coisa para ser feita, É. muita Eu coisa. acho que eu tinha que ter assim um blog, um site para poder tentar expor essas ideias, né? Uma coisa que eu estava viajando, eu estava na casa da minha filha, que 2 anos que ela mora no México, finalmente consegui ir para lá Que e linda. assim eu matei a saudade da minha filha e tal e foi muito interessante. Mas assim, os jovens, tanto daqui como os jovens de lá, né? A pessoa adora uma marca, né? Adora uma Nike, adora. Ainda está muito E, forte isso. e meu tênis, né? É olímpicos, né? Eu tenho até condições de comprar um Nike e tal, mas eu amo tênis olímpicos brasileiro. Meu pezinho brasileiro combina desde sempre. É o melhor tênis na minha vida. Combina assim, não me machuca nem nada. E aí o menino lá do México, né, amigo do amigo, olhou e falou assim: "Ai, eu não conheço essa marca". Eu falei: "Não conhece? É brasileiro". Brasileiro. Eu falei: "Sim, eu amo esse tênis brasileiro". "Ah, mas por que você não compra um Nike?". Eu falei assim: "Porque eu tenho que valorizar a indústria do meu país, né? E para mim é o tênis mais confortável, preço honesto que existe no mundo. Então eu não vou comprar um Nike porque as pessoas gostam de Nike". Eu falei para ele: "E se você olhar, tudo que eu compro é produzido no Brasil. Eu uso Hering, eu uso Maui, entendeu? Não tô tendo patrocínio desse povo não, gente. Porque eu penso assim, gente, se eu não valorizar a indústria do meu país, quem que vai, né? Sim. E isso não rola, né? Não rola, é difícil alguém poder entender a minha cabeça, Fátima, né? Essa, essa ideia Mas de. Fala, fala. eu acredito, Ana, que, assim, as pessoas que entram em contato com você, com a gente nas consultas, nos seus cursos, nos cursos que a gente ministra, ainda vai ter um efeito dominó, né? Então, muito do que a gente já despertaram a gente, né? Nós fomos veio aí o despertar para mim, para você, veio por meio de outros trabalhadores e a gente está continuando essa corrente. Então, assim, eu acredito, né? Eu sei que pode demorar ainda um pouquinho, mas o que eu tenho visto só nessa pandemia, né, do assunto, sabe, rodando, tanto de terapeutas que estão aí surgindo, se formando, eu falo, gente, não era assim. Ai, Então a gente está bom. conseguindo aí dar um up, né? Um up Ai, tá acontecendo. isso é Então esse bom. efeito dominó, as pessoas que têm passado pela gente e por outros terapeutas também, outros trabalhadores de luz, como a gente gosta de chamar, vai acabar aí influenciando e ajudando, né, nesse propósito que é um propósito maior, né, de elevar a vibração aqui da Terra. Não é uma vibração que a gente vai elevar olhando, é dentro da nossa mente, o Pois nosso é, pensamento, né? O que tá a gente certo. está pensando, vibrando, e é com ele que a gente vai ajudar a vibração desse nosso planeta, né? Fátima,
vou vibrar também, para a gente dar mais importância para as pequenas coisas, né? Para não ter, assim, sabe, esse consumo, essa necessidade tão grande de consumir, né? Que você falou do Instagram, seja o melhor, né? Já começa assim, né? O que você vai ser melhor para ganhar mais, para consumir mais. Tudo isso dá uma preguiça, né? Mas eu acho importante a gente divulgar, a gente alertar, né? Explicar que a gente só tem um corpo, só tem dois pés. Eu acho que nessa pandemia as pessoas deviam ter entendido melhor essa mensagem, né? Você pode muito bem viver com o que você tem dentro de casa, né? Você não precisa mais, né? Muitos. Eu comecei a amar os brechós. Tem até uma dona de um brechó que eu amo aqui em Conquista, não sei se ela ainda está na live, Graciosa, eu amo. Eu virei amante de brechó, né? Então, eu dou as minhas roupas, gosto de comprar. Então, assim, você começa a ver com outros olhos tudo isso que... Eu já vibrei esse padrão em busca de riqueza? Não, eu sempre fui muito desprendida, mas já convivi com pessoas que sofrem até por isso, né? E como que isso acaba até escravizando muitas pessoas com muita ansiedade porque não alcançou o salário X que queria ter alcançado na vida, mas você está conseguindo viver por enquanto com esse? Tudo bem, pode melhorar, você pode trazer mais, mas não sofra por isso dessa maneira. Você está virando escravo, escravo de algo que não necessariamente vai te trazer essa felicidade. Pois é. Nossa, essa pessoa do brechó participou muito. O tempo que eu estou aqui, que eu não estou te olhando, eu estou vendo as mensagens, tá, Fátima? Muito linda, toda graciosa. Adoro o brechó dela, gente. Ela também é super sua fã, falou. E o Ítalo, um aluno meu, que também é muito fofo, falou que toda bruxinha bonita tem um gatinho pretinho. Ah, é? Aí, mano. Ela faz reiki. Ela faz reiki com mamãe, reiki felino. Ai, que bonito. Ela tá muito falando aqui, a dona Brechó, uma linda. Obrigada de ter participado, né? O áudio da Ana tá ruidoso. Começou a ter ruído, Ana. Não sei se é o contato. Às vezes também a gente já tá papeando aqui faz 1 hora, olha que bênção. Nem sentiu o tempo passar. Nunca Brechó é uma boa. no Instagram. Não. Olha, brechó é uma boa, porque você recicla, você ajuda, né? Eu também amo o brechó, eu acho que é tudo de bom. O que não é bom pode ser bom para você, né? Aqui em casa todo mundo aprendeu a gostar de brechó. Eu acho que você ajuda todo mundo. Você ajuda o planeta, ajuda a dona do brechó, ajuda você mesmo, né? Eu sou super fã. Então, tá, Fátima, olha, eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Ana, foi maravilhoso. Tinha maravilhosa. Olha, sexta-feira teve muita gente aqui nos vendo, agradeço a todos. E que a gente possa um dia conversar de novo, né? Claro. Sobre tudo isso. E aí, depois, se você quiser me passar o nome dessas autoras de registros acásticos para eu colocar, né? E eu coloco, durante a semana, né? Porque é tão importante a gente saber de tudo isso, né? E saber que você atende assim também, acho bem legal. Tá bom? Sou sua fã, Fátima, maravilhosa. Eu sou sua também. Gratidão, Ana. Foi muito bom estar com você. Obrigada, amor. Pessoal que passou aqui. Tchau. Tchau, Emma. Dá tchau. Tchau, gente. Gente, que gatinha mais linda. Beijo. Beijo. Tchau.